a internet, aqui é a Meg, sejam todos muito bem-vindos à Torre do Gato Arcano e hoje nós vamos dar continuidade com o assunto que nós começamos no sábado da construção de mundo, no episódio anterior. Eu decidi falar primeiro sobre o clima por questões de o clima vai afetar a Terra e vai afetar o comércio e provavelmente vai afetar conflitos. Então, pra gente sair e poder deixar o nosso mapa de lado, certo? Pelo menos por algum tempo, vamos pelo menos terminar de mexer, ou não necessariamente terminar, mas quase terminar de mexer, no que vai afetar a geografia do nosso local. Por isso o clima. Bom, se eu fosse falar sobre todos os tópicos que envolvem o clima, provavelmente eu faria pelo menos uns 10 vídeos. E, então assim, como o objetivo dos nossos mapas de fantasia é buscar um certo realismo, mas não tanto, pelo menos pro meu, claro que vocês são bem-vindos a não serem realistas no mapa de vocês, eu vou mencionar alguns conceitos, vou explicar eles, a gente vai conversar e eu vou explicar como eles funcionam, mas eu não vou entrar em detalhes. Então, assim, um disclaimer rápido, esse vídeo não é uma aula de geografia, tá? Eu não sou e nem estou habilitada para dar uma aula de geografia, certo? Então, embora eu vá falar alguns termos que vão estar relacionados a biomas e, enfim, a coisas de clima mesmo, eu vou procurar de forma deliberada me afastar de termos mais corretos, certo? Justamente para evitar isso. Então, algumas das coisas que a gente poderia levar em conta se tratando de clima: correntes oceânicas, precipitação, temperatura, localizações, e em cima de cada um desses tópicos nós ainda poderíamos considerar como que cada bioma se insere nisso daí. Isso é muita coisa, então eu vou dar uma enxugada no tópico às custas do realismo, o que para mim não vai ser muita perda, porque o nosso mapa é um mapa de fantasia, tá? Então já vão ter mudanças mesmo. Então aqui, o que nós vamos fazer? Primeira coisa eu vou pegar o meu mapa e eu vou desenhar a linha do Equador. Então, coloco aqui a linha do Equador, da forma como vocês estão vendo. Logo em seguida, eu vou desenhar as linhas de 1/3 para cima e para baixo a partir da linha do Equador, e depois eu faço isso de novo a partir dessa linha, da forma como vocês estão vendo. O mapa vai ficar dessa forma. E em seguida eu vou colocar algumas setas, tá? Não muitas, mas eu vou colocar algumas aqui indicando os ventos, certo? E como que, para onde eles apontam. Em seguida eu vou desenhar algumas correntes marítimas neutras, são essas daqui em preto. E depois as correntes frias e quentes, seguindo esse padrão circular, tá? Que ele daí pode ficar no sentido horário ou anti-horário. A explicação para isso eu não vou dar. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo se você quiser ler mais sobre isso, tá? Por enquanto, o que eu te falo é, se você quer um mapa relativamente realista, certo? Não muito, mas, enfim, um pouco, o suficiente para fazer um certo sentido para o olhar de uma pessoa mais leiga, então eu recomendo que você faça o que eu estou fazendo. Se o seu mapa ele é fantástico em um ponto que você não quer que ele seja similar ou que ele lembre o nosso mundo, certo? Então, como funciona na Terra, você não liga para esse certo realismo, então você pode ir lá e ignorar essa parte. Então agora, com essas coisas prontas, eu vou olhar no meu mapa e eu vou ver aonde nele que está a minha área de foco. Então, a minha área de foco é essa aqui, certo? No meu mapa é onde eu estou trabalhando, certo? É a nossa região escolhida. Então, eu vejo que ela está nessa região, certo? A essa distância do meu meridiano. Então, a partir disso, eu vou assumir que o clima aqui não vai ser nenhum dos que pertencem a latitudes equatoriais e tropicais, certo? Ou seja, ele não é nenhum dos climas da célula de Hadley. Caso você queira saber o que é essa célula de Hadley, eu vou deixar mais uns links nos comentários, na descrição, e você pode ler lá a respeito do que é isso, tá bom? Como eu falei, eu não vou explicar, senão esse vídeo vai acabar ficando longo demais. Então, quais são os
biomas com os quais eu vou me preocupar. O primeiro deles é o continental úmido. Tá? E o que a gente vai fazer? A primeiro momento eu vou considerar que toda essa faixa do meu território, certo? Dessa área aqui, vai ser de bioma continental úmido. Tá? Ele é caracterizado por verão quente a morno, relativamente chuvoso e invernos frios com pouca chuva, tá bom? Então ele inclui aí floresta temperada, prados, pastagens nas regiões mais secas, tá? Claro que isso é um breve resumo, tá bom? O próximo bioma é o subártico continental. Ele é caracterizado por ter verões amenos e chuva moderada e invernos muito frios com quase nada de chuva. Então isso vai incluir, por exemplo, florestas de coníferas, solos de baixa qualidade e aquelas plantas rasteiras. Logo em seguida, nós temos o Mediterrâneo. Então ele é caracterizado por ter um verão quente e seco, o que tende, por exemplo, a ter queimadas, e afins. Verões amenos, com relativa precipitação, certo? Chove, pouco. E plantas perenes, árvores. O termo correto é caducifólias, mas eu vou colocar uma imagem para vocês verem. Então, olivas, figueiras e matagais. Isso é particularmente perfeito para mim, porque eu já pretendia, tá, mentalmente, a minha visão para essa região de Verossa era justamente alguma coisa parecida com o que acontece ali na área do Mediterrâneo, tá? Então, 10/10. Logo em seguida, nós temos o úmido subtropical, com verão quente, muita chuva, inverno é tranquilo, com chuvas. Inclui palmeira, samambaia, arbusto, pastagens, essas coisas. Nós vamos colocar ele no mapa nessa região. Em seguida, o oceânico, que é caracterizado por verão morno, com precipitação de média para alta, inverno fresco para gelado, certo? Com bastante chuva. Parece meio irônico falar inverno gelado, mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer, certo? Então, isso inclui coníferas, o range de temperatura é curto, então quer dizer, a variação de temperatura é pouca, tá? Costuma ser bastante nublado, as árvores têm folhas largas, tá? E chove bastante. Logo em seguida, nós temos os desertos gelados, que o verão é quente e seco e o inverno também é gelado e seco. E aí nós temos características como areia, pedriscos, lama, plantas herbáceas e, no geral, plantas baixas, tá? E por último, nós temos os estepes, eles são caracterizados por ter um verão morno e seco, então chove pouco. Os invernos são frios e secos também. E esse bioma vai incluir principalmente planícies. As árvores que existem, elas estão sempre perto de rios e lagos, certo? O solo, ele acaba sendo muito fértil, porém, por conta de ser bastante árido e ter pouca irrigação, a agricultura acaba sendo bem limitada. Então, esse é o meu mapa com os biomas, certo? E algumas coisas para serem levadas em conta aqui é a altitude, que pode mudar o clima na área. Além disso, nós temos, claro, o mais óbvio de todos, que são os efeitos mágicos, tá? Só que com relação aos efeitos mágicos, eu não posso falar para vocês como colocar no mundo, porque eu não sei quais são os efeitos mágicos, eu não sei como eles afetam o mundo e eu não sei como é o mapa de vocês, tá bom? Então, daí vai caber a vocês analisar o mapa de vocês aí e ver como que esses efeitos mágicos vão afetar o clima e afins, tá? Aonde eu poderia usar esse mapa de bioma, certo? E por que ele é importante? Primeiro, diversidade de recursos. Então, me ajuda, me facilita a vida quando eu for criar quais são os recursos moles, certo? Então, por exemplo, animais, plantas e coisas do gênero que existem naquela região. Eu não preciso ir lá e criar uma lista sem nenhuma base, tá? Sem nenhum suporte. Além disso, quests específicas, certo? Linkadas com o local. Talvez, por exemplo, você queira que você tenha uma ideia de uma aventura que se passe em uma floresta, tipo a floresta amazônica, e você pensa, tipo, tá, onde eu vou colocar isso no meu mapa, certo? Ou talvez você jogue Call of Cthulhu
e você queira, por exemplo, criar uma ilha para se passar, ou a aventura que você está querendo colocar no mapa, e você quer que ela seja uma ilha, sei lá, próxima do Ártico, ou enfim, você quer que ela tenha um clima muito específico, você já sabe aonde, aspas aqui, criar ela no nosso mundo, tá? Com base nesses conceitos. Além disso, uma vez que você conheça as regras dos biomas, porque vocês viram que existe um bioma principal, certo? No caso do exemplo desse vídeo é o continental úmido, e os outros que acabam se tornando biomas de transição. Então, conhecendo o conceito, você consegue ir lá e usar essa regra para gerar os seus biomas de fantasia. Então, talvez você tenha um bioma aí que seja uma região onde só existam cogumelos, por exemplo. Tá? Então você consegue ir lá e, sabendo a regra, você está apto a quebrar as regras, certo? Você vai fazer uma escolha deliberada de quebrar as suas regras, uma vez que você conheça elas. Agora, vocês podem estar se perguntando, certo? Com razão. E sobre os outros biomas? E se a área do mapa que vocês escolheram trabalhar não estiver nessa faixa que foi a faixa que eu escolhi trabalhar no meu mapa? Você não precisa se preocupar, tá? Porque eu vou fazer outros vídeos, os próximos vídeos vão ser a respeito dos outros biomas, então a gente vai passar por cada uma das células, certo? E eu vou explicar certinho para vocês como que elas funcionam, tá bom? Então por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Deixem nos comentários para mim se vocês tiverem alguma dúvida, que daí eu posso responder no próximo vídeo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, e como sempre, falou!